Eu sei que você vai me julgar, talvez até me odiar. E com razão. Mas preciso que entenda o que me levou a cometer o ato mais cruel da minha vida, no dia que deveria ser o mais feliz de todos. Expulsar minha própria avó da igreja, aos gritos, durante meu casamento, foi o ápice de 30 anos de um desprezo que eu acreditava ser justo. Mal sabia eu que com aquele gesto, eu estava amaldiçoando a mulher que havia sacrificado a própria alma para me dar a vida que eu tinha. A vida que eu celebrava naquele altar. Aquele dia, em Tiradentes, com o sol dourado de Minas Gerais, banhando as pedras centenárias da matriz de Santo Antônio, começou como um conto de fadas. O cheiro de lírios brancos e incenso pairava no ar, misturando-se à poeira de ouro que parecia emanar das paredes barrocas. Meu vestido, pesado e rendado, era um sonho de infância, e meu coração batia em uma sinfonia de pura felicidade. Eu estava prestes a me casar com o amor da minha vida. Tudo era perfeito. Perfeito demais. Foi então que eu a vi. No último banco, encolhida em um xale escuro, quase se misturando às sombras da igreja, estava ela, Dona Lourdes, minha avó. Uma onda de gelo percorreu minha espinha, congelando o calor daquele momento sagrado. A presença dela ali não era uma bênção, era uma profanação. Era um insulto a tudo que eu era, a tudo que eu havia sofrido. Naquele momento, eu me senti vitoriosa, justa. Se você já sentiu que precisava tomar uma atitude drástica por justiça, comente "decisão final" aqui embaixo. E se essa história já te fisgou, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder o que vem a seguir. A visão daquela mulher frágil, sentada no escuro, detonou uma avalanche de memórias dentro de mim. Todas elas, sem exceção, eram amargas, cinzentas, dolorosas. Lembrei-me das festas de aniversário da minha infância, onde todos os meus amigos recebiam o abraço caloroso de suas avós, enquanto eu recebia apenas um olhar frio e um presente entregue com a ponta dos dedos, como se eu fosse contagiosa. Lembrei-me das reuniões de família, onde ela fazia questão de ressaltar minhas falhas, minhas notas medianas na escola, meu jeito sonhador demais. Ela dizia que eu era igual ao meu pai, e em sua boca, isso soava como a pior das maldições. Meu pai. A ferida mais profunda da minha vida. Ele havia ido embora quando eu era apenas um bebê. E a história que me foi contada por toda a vida era a de que Dona Lourdes, minha avó, o havia expulsado. Ela nunca aprovou o casamento de minha mãe. Dizia que ele era um homem sem futuro. E fez da vida deles um inferno, até que ele não aguentou mais e partiu, deixando para trás uma esposa de coração partido e uma filha que cresceria sem a figura paterna. Minha mãe, uma alma doce e frágil, nunca se recuperou completamente, e eu cresci vendo a sombra da influência de minha avó em cada tristeza dela. Eu a culpava. Culpava-a pela ausência em meu peito, pelo olhar perdido de minha mãe, por sermos uma família quebrada. E agora, ela estava ali, no meu casamento, com o mesmo olhar de julgamento, como uma ave de mau agouro, esperando para estragar o único dia em que eu me permiti ser completamente feliz. Eu não pensei. O sangue ferveu em minhas veias, abafando a música do órgão e o murmúrio dos convidados. Deixei meu noivo parado no altar, seu rosto uma máscara de confusão, e marchei pelo corredor de volta, na direção oposta à felicidade que me esperava. Cada passo era alimentado por 30 anos de raiva contida. As pessoas me olhavam chocadas, mas eu não via ninguém. Meu mundo havia se reduzido àquela figura escura no último banco. Parei na frente dela. Ela levantou o rosto, e seus olhos fundos e cansados encontraram os meus. Não havia surpresa neles. Apenas uma resignação que, na época, eu confundi com arrogância. "O que você está fazendo aqui?" Minha voz saiu como um sibilo venenoso. Ela não respondeu, apenas me olhou. Aquele silêncio foi a gota d'água.
Você não tem o direito de estar aqui, eu gritei, a minha voz ecoando pela nave sagrada. Você destruiu a minha família. Você passou a vida inteira me tratando como lixo. Fora daqui! Saia do meu casamento! As palavras saíram de mim como projéteis, e eu vi o impacto delas no rosto dos convidados, no horror estampado na face de minha mãe, que agora corria em minha direção. Mas eu não me importei. Apenas continuei, apontando para a porta. Saia! Agora! E ela se levantou. Sem uma palavra, sem uma lágrima, ela ajeitou seu chale, deu-me as costas e caminhou lentamente para fora da igreja, desaparecendo na luz forte da tarde. Eu mal sabia que o castelo de certezas que eu havia construído estava prestes a ruir da forma mais devastadora possível. O que eu descobri depois mudaria tudo, então continue comigo, porque o pior e o mais inacreditável ainda está por vir. Aproveite e já se inscreva para não perder nada. A cerimônia recomeçou depois de um pedido de desculpas do padre e de meu sogro, que tentou acalmar os ânimos com uma piada sem graça sobre emoções de casamento. Meu noivo segurou minha mão com força, mas eu sentia um tremor que não vinha dele. Vinha de mim. Tentei me recompor, focar no homem maravilhoso à minha frente, nas palavras sagradas que estávamos trocando. Mas a imagem da minha avó, de costas, caminhando para fora da igreja, estava gravada em minhas pálpebras. O sim saiu da minha boca, mas soou oco, distante. A alegria que eu sentia minutos antes havia sido manchada, substituída por uma satisfação amarga, uma sensação de justiça que não me trouxe a paz que eu esperava. A pessoa que mais me causou dor estava fora da minha vida. E mesmo assim, uma sombra parecia ter se instalado sobre o altar. Olhei para o banco da frente onde minha mãe estava sentada. Ela chorava silenciosamente, e eu, na minha arrogância, interpretei suas lágrimas como o alívio de ver sua própria mãe, a tirana, finalmente ser confrontada. Mas havia algo mais em seu olhar. Uma tristeza profunda, quase um desespero, que não condizia com a ocasião. Eu a ignorei. Disse a mim mesma que ela estava apenas emocionada, que o peso de anos de sofrimento estava finalmente se dissipando. Eu não podia estar mais enganada. O peso, na verdade, estava apenas começando a se manifestar. Na festa, a tensão era palpável, apesar da música alta e do champanhe abundante. As pessoas me abraçavam, me davam parabéns, mas seus olhos desviavam, seus sorrisos eram contidos. O episódio na igreja era o elefante na sala, o assunto sussurrado nos cantos do salão. Tentei dissipar o clima, puxando meu marido para a pista de dança, rindo mais alto do que o necessário, agindo como a noiva mais feliz do mundo. Para quem não me conhecia bem, talvez tenha funcionado. Mas para os meus amigos mais próximos e para a família do meu noivo, a máscara era transparente. Tentei me justificar para meu marido, Ricardo. Sentados em um canto, enquanto a festa fervia ao nosso redor, eu contei a ele mais uma vez todas as histórias. Pintei o retrato de Dona Lourdes como um monstro de frieza, uma mulher que invejava a felicidade da própria filha e que sabotou a minha desde o dia em que nasci. Ricardo, sempre paciente e amoroso, me ouvia, afagava meu cabelo e dizia que entendia, que eu tinha meus motivos. Mas eu via em seus olhos uma centelha de dúvida, uma preocupação que ele não ousava verbalizar. Ele não conhecia minha avó, mas conhecia minha mãe, e sabia que a dor dela não parecia ser de alívio. Eu me defendia com fervor, listando cada ofensa, cada palavra dura, cada gesto de desprezo. Eu precisava que ele e que o mundo entendesse que meu ato não foi de crueldade, mas de libertação. Eu estava tão ocupada construindo minha narrativa de vítima que não percebi que estava me tornando a vilã da história de outra pessoa. Partimos para a lua de mel em Paraty. A cidade histórica, com suas ruas de pedra e casarões coloridos,
Era o cenário perfeito para esquecer o mundo. E por alguns dias, eu consegui. Navegamos pelas ilhas de águas verdes, jantamos à luz de velas, nos perdemos pelas vielas charmosas. Ricardo era a personificação do carinho e fez de tudo para apagar a mancha do nosso dia de casamento. Mas a sombra de Dona Lourdes me encontrava nos momentos mais quietos. Ela aparecia em meus sonhos, não como a figura raivosa que eu pintei, mas como a mulher silenciosa que saiu da igreja. Eu sonhava com seus olhos, aqueles olhos fundos e indecifráveis. Acordava no meio da noite com o coração acelerado, com a sensação de ter cometido um erro terrível. Mas a luz do dia trazia de volta a raiva, a justificativa, a certeza da minha retidão. Durante o dia, eu era a esposa feliz em lua de mel. À noite, no escuro do nosso quarto de pousada, eu era uma carrasca assombrada por seu fantasma. Tentei ligar para minha mãe algumas vezes, mas ela parecia evitar minhas chamadas. Quando finalmente consegui falar com ela, sua voz era monótona, cansada. Ela dizia que estava tudo bem, mas eu sentia a distância, um abismo se formando entre nós. A alegria do meu casamento, que deveria nos unir ainda mais, parecia ter nos separado de uma forma que eu não conseguia compreender. Quando voltamos para casa, a realidade me atingiu com força. O apartamento novo, que deveria ser nosso ninho de amor, parecia grande e vazio. A euforia da festa e da viagem se dissipou, deixando para trás um resquício incômodo, uma pergunta não formulada que pairava no ar. A distância de minha mãe se tornou ainda mais evidente. Ela, que sempre fora minha confidente, minha melhor amiga, agora me tratava com uma formalidade polida. Nossas conversas eram sobre o tempo, sobre o trabalho, sobre banalidades. O nome de Dona Lourdes nunca era mencionado. Era um tabu, uma ferida que ela se recusava a deixar que eu tocasse. Eu sentia a falta dela, da nossa cumplicidade, e a ausência de sua alegria pela minha nova vida era um peso constante em meu coração. Tentei conversar com ela, perguntar o que havia de errado, mas ela sempre desviava, dizendo que era apenas cansaço, que estava se adaptando à casa vazia. Mas eu sabia que era mais do que isso. O brilho em seus olhos havia se apagado no dia do meu casamento, e a responsável, eu começava a temer. Não era a mulher que eu havia expulso da igreja, mas sim a filha que a havia expulsado. Essa percepção era aterrorizante, pois abalava a fundação de todas as minhas certezas. Em uma tarde chuvosa de sábado, decidi organizar algumas caixas antigas que trouxera da casa da minha mãe. Estava procurando por álbuns de fotos, querendo preencher nossas estantes vazias com memórias felizes. Em meio a brinquedos de infância e cadernos de escola, encontrei um pequeno baú de madeira escura, com entalhes de flores na tampa. Eu nunca o tinha visto antes. Era pesado, trancado com um pequeno cadeado enferrujado. A curiosidade foi mais forte que o respeito pela privacidade de minha mãe. Encontrei uma chave pequena em um envelope no fundo da caixa, e ela serviu. O rangido da tampa se abrindo soou como um suspiro antigo no silêncio do apartamento. O interior cheirava a tempo, a papel velho e cedro. Não havia fotos, nem joias. Havia apenas cartas, dezenas de cartas amarradas com fitas de cetim desbotadas. Eram cartas de minha mãe, endereçadas a uma tia Benedita. Lembrei-me vagamente do nome. Uma irmã mais velha de minha avó, que morava em algum lugar no interior de São Paulo e que nunca visitávamos. Comecei a ler a primeira carta, e o mundo como eu o conhecia começou a se dissolver. A caligrafia de minha mãe, usualmente tão elegante, estava trêmula, borrada em alguns pontos por lágrimas antigas. As palavras que ela escrevia não falavam de uma mãe cruel, mas de uma mulher em agonia, de um segredo pesado demais para carregar sozinha, e, para meu completo espanto, da força inacreditável de mamãe. As cartas eram um quebra-cabeça.
Pedaços de uma história que eu não conhecia, contada em sussurros de tinta sobre papel. Minha mãe falava de noites em claro, de medo, de um sacrifício que ninguém jamais entenderia. Falava de Lourdes não com raiva, mas com uma mistura de dor e admiração reverente. Em uma das cartas, datada de poucos meses após o meu nascimento, ela escreveu: Bina, eu não sei como vou conseguir olhar para minha filha e mentir para ela por toda a vida, mas mamãe está certa. É o único jeito de protegê-la. O fardo da verdade é pesado demais. Ela precisa acreditar na história que criamos. Ela precisa odiá-la para poder me amar. Ler aquilo foi como levar um soco no estômago. Odiá-la para poder me amar. Que verdade era essa? Que história havia sido criada? As cartas não davam todos os detalhes, apenas pinceladas de uma tela sombria que eu não conseguia enxergar por completo. Terminei de ler a última carta com as mãos trêmulas. O apartamento parecia girar ao meu redor. A mulher que eu pintei como uma vilã por toda a minha vida emergia daquelas páginas como uma mártir, uma heroína trágica. A narrativa que sustentava minha identidade, a raiva que me definia, tudo começou a ruir. Eu não sabia o que era real e o que era mentira. Só sabia que precisava entender. Com as cartas na bolsa, dirigi até a casa da minha mãe. A chuva batia forte no para-brisa, como se o céu estivesse chorando pela verdade que eu estava prestes a desenterrar. Encontrei-a na cozinha, preparando um café, o cheiro familiar enchendo o ar. O contraste entre a normalidade da cena e o caos dentro de mim era gritante. Coloquei as cartas sobre a mesa de mármore. O som do papel batendo na pedra foi o único ruído por um longo instante. Ela olhou para as cartas, depois para mim, e seu rosto perdeu toda a cor. Parecia que ela tinha visto um fantasma. "Onde você achou isso?" Ela sussurrou, a voz fraca. "O que significa isso, mãe? Que segredo? Que sacrifício? Que história vocês criaram?" As perguntas saíram de mim em uma torrente, desesperadas. Ela desabou em uma cadeira, o rosto entre as mãos. "Você não devia ter lido isso." Ela soluçou. "Por favor, minha filha, esqueça isso. Certas coisas são feitas para morrer no passado." Mas eu não podia esquecer. Eu precisava saber. "Eu a expulsei do meu casamento, mãe. Eu a humilhei na frente de todos porque eu acreditava na história que você me contou. Eu tenho o direito de saber a verdade." Minha voz estava alta, cheia de uma nova angústia. A angústia da dúvida. Ela apenas balançava a cabeça, chorando. "Eu não posso. Eu prometi." Sua recusa em falar, sua lealdade àquele segredo, era mais eloquente do que qualquer confissão. Havia uma verdade ali. Uma verdade que haviam escondido de mim por 30 anos. A recusa de minha mãe em me contar a verdade apenas fortaleceu minha determinação. Se ela não ia falar, eu encontraria quem falasse. Tia Benedita. O nome das cartas ecoava em minha mente. Peguei o endereço em uma agenda antiga de minha mãe e na manhã seguinte, sem dizer nada a Ricardo, entrei no carro e comecei a dirigir. Eu não tinha um plano, apenas um destino e 1 milhão de perguntas. A estrada de Minas para o interior de São Paulo parecia infinita. O verde das montanhas deu lugar às planícies de cana-de-açúcar. Comigo, no banco do carona, iam as cartas. De vez em quando eu pegava uma e relia um trecho, tentando decifrar os códigos, as entrelinhas. Cada frase sobre a força de Lourdes, sobre seu amor duro, agora soava diferente. A imagem da mulher fria e cruel que eu guardava na memória começava a se parecer mais com uma armadura. Uma armadura que eu mesma, com meu ódio cego, havia ajudado a forjar. O que ela estaria escondendo por baixo? Que dor, que ferida ela protegia com tanta ferocidade. A raiva que me alimentou por tanto tempo estava se transformando em outra coisa. Medo. Medo da verdade que eu estava buscando
e medo de quem eu me tornaria depois de descobri-la. A viagem durou quase 6 horas. O sol estava começando a se pôr quando cheguei à pequena cidade onde tia Benedita morava. Era um lugar parado no tempo, com uma praça central, uma igrejinha e ruas de paralelepípedos. A casa dela era simples, com um portão de ferro e um jardim cheio de samambaias e orquídeas. Meu coração batia descontroladamente quando toquei a campainha. Uma senhora de cabelos brancos e presos em um coque, com um rosto sulcado de rugas gentis, abriu a porta. Eram os mesmos olhos de minha avó, mas em vez da dureza que eu conhecia, estes eram cheios de uma bondade tranquila. "Pois não?" ela disse com um sotaque cantado do interior. "Tia Benedita, eu sou a filha da Helena, neta da Lourdes." O reconhecimento brilhou em seus olhos, seguido por uma sombra de tristeza. Ela abriu o portão. "Eu estava me perguntando quando você viria", disse ela como se me esperasse há muito tempo. "Entre, minha filha. Acabei de passar um café." O cheiro de café fresco e bolo de fubá me acolheu. Um abraço caloroso que contrastava com o frio em minha alma. Sentei-me à sua mesa de cozinha e o peso da minha jornada desabou sobre mim. Enquanto tomávamos café, o silêncio era preenchido apenas pelo tic-tac de um relógio de parede. Tia Benedita não me apressou. Ela esperou com a paciência de quem conhece o peso das palavras não ditas. Finalmente tomei coragem. Contei tudo. Comecei pelo dia do casamento, pela raiva que senti, pelas palavras horríveis que gritei. Descrevi a cena da expulsão em detalhes dolorosos e pela primeira vez, ao contar a história para outra pessoa, senti uma pontada aguda de vergonha. Não parecia mais um ato de justiça, mas um espetáculo de crueldade. Contei sobre a tristeza da minha mãe, sobre as cartas que encontrei, sobre o segredo que elas insinuavam. Entreguei as cartas a ela. Ela as pegou com mãos trêmulas, mas não as leu. Apenas as segurou, como se conhecesse cada palavra de cor. "Minha irmã carregou esse fardo por muito tempo", ela disse, a voz embargada. "Sua mãe também. Elas fizeram isso para te proteger, para te dar uma vida livre do passado." "Mas que passado?" eu implorei, as lágrimas finalmente vindo. "Que verdade é essa que é tão terrível que precisou de 30 anos de mentiras para ser escondida?" Ela me olhou, e em seus olhos eu vi a profundidade de uma dor que atravessava gerações. "A verdade sobre seu pai", ela disse suavemente, "e sobre o que sua avó fez para te salvar dele." Tia Benedita respirou fundo, como quem se prepara para um mergulho em águas profundas e escuras. "Sua mãe", ela começou, "era uma moça sonhadora. E seu pai? Ele era o próprio encanto. Chegou na cidade como um príncipe, cheio de promessas, de palavras bonitas. Lourdes, minha irmã, nunca confiou nele. Ela via algo nos olhos dele, uma inquietação, uma escuridão que ninguém mais via. Mas sua mãe estava apaixonada, cega de amor. Casaram-se contra a vontade de Lourdes. A história começou como eu a conhecia, mas logo tomou um rumo aterrorizante. No começo, tudo era flores, mas logo o encanto se desfez. Ele não gostava de trabalhar, gostava de beber, de jogar. Começou a perder o pouco dinheiro que tinham. Depois, começou a vender as coisas de casa. Sua mãe, coitada, tentava esconder, tentava proteger a imagem do marido que ela amava. Mas a situação foi piorando. Tia Benedita fez uma pausa, os olhos fixos em um ponto distante da cozinha, revivendo as memórias. Lourdes tentou intervir, tentou ajudar, mas sua mãe a afastava. Dizia que era intromissão, que ela tinha inveja da felicidade dela. "Que felicidade? Aquele homem estava destruindo a vida da minha sobrinha pouco a pouco. Quando sua mãe engravidou de você", ela continuou, a voz baixando para um sussurro, "as coisas saíram do controle. As dívidas de jogo dele eram imensas.
Os agiotas começaram a procurá-lo, a ameaçá-lo. Ele se tornou um homem desesperado, e um homem desesperado é capaz de qualquer coisa. As lágrimas escorriam pelo rosto de tia Benedita. Uma noite ele chegou em casa bêbado, furioso por ter perdido tudo. Sua mãe tentou acalmá-lo, e ele a agrediu. Lourdes a encontrou no dia seguinte, cheia de marcas, tentando esconder o rosto inchado. Foi a primeira vez que sua mãe admitiu o inferno em que vivia. Eu ouvi aquilo em estado de choque. Meu corpo inteiro estava gelado. O pai que eu imaginei, a vítima da crueldade da minha avó, nunca existiu. Ele era um monstro. Mas o pior ainda estava por vir, disse tia Benedita, e sua voz tremeu. Algumas semanas antes de você nascer, os cobradores deram um ultimato a ele. Ameaçaram sua vida. E ele, no fundo do poço do desespero e da maldade, teve uma ideia monstruosa. Ele disse para sua mãe que assim que você nascesse, ele a entregaria para um daqueles homens para quitar a dívida. Ele ia vender a própria filha. A xícara de café tremeu em minhas mãos. O ar me faltou. Aquela informação era inconcebível. Uma faca que rasgava a realidade. Minha mãe ficou apavorada, sem saber o que fazer. Ela correu para a única pessoa que poderia ajudá-la. Lourdes. Minha avó, ao ouvir o plano monstruoso, não hesitou por um segundo. Naquela noite, ela confrontou meu pai. Não com gritos ou acusações, mas com a frieza de uma estrategista em guerra. Ela sabia que a única coisa que aquele homem entendia era dinheiro. E ela fez a ele uma proposta. O sacrifício. A palavra das cartas agora fazia um sentido terrível e absoluto. Lourdes tinha uma pequena fazenda, explicou tia Benedita. A herança de nossos pais. Era tudo o que ela tinha no mundo. O lugar onde ela nasceu e cresceu. Ela vendeu a fazenda. Vendeu cada alqueire de terra. Cada cabeça de gado. Vendeu as joias de nossa mãe. Juntou cada centavo que possuía. A imagem da minha avó, que eu sempre julguei como mesquinha e apegada, se desfez completamente, substituída pela de uma mulher disposta a abrir mão de tudo, de suas raízes, de seu passado e de seu futuro. Eu, que a acusei de ter destruído minha família, estava viva e segura, porque ela havia sacrificado a dela para me salvar. O pacto foi selado em uma noite escura, longe dos olhos de todos. Lourdes entregou a ele uma mala com todo o dinheiro da venda de sua vida. A quantia era muito superior à dívida que ele tinha. Era o suficiente para que ele começasse de novo, bem longe dali. Em troca, ela exigiu apenas uma coisa: que ele desaparecesse para sempre. Ele teria que assinar um documento abrindo mão de qualquer direito sobre mim, e nunca mais, em hipótese alguma, poderia procurar por minha mãe ou por mim. Ele teria que morrer para nós. E ele aceitou. Pegou o dinheiro e sumiu no mundo, sem olhar para trás. Um fantasma comprado a peso de ouro. Lourdes salvou a mim e a minha mãe, mas o preço foi altíssimo. Ela não apenas perdeu todo o seu patrimônio, como também teve que criar uma história para proteger a filha da verdade mais dolorosa de todas. A de que o homem que ela amou era um monstro capaz de vendê-la. A verdade a destruiria, a marcaria para sempre com a vergonha e o trauma. Então, Lourdes tomou uma decisão. Ela se tornaria a vilã. Para que minha mãe pudesse seguir em frente, para que ela pudesse me criar sem a sombra do abuso e da traição, Lourdes construiu a mentira. Ela disse a todos que havia expulsado meu pai, que ele não era bom o suficiente para sua filha, que era um homem fraco, um sonhador sem futuro. Ela suportou o julgamento da cidade pequena, os olhares de acusação, os sussurros de que era uma megera controladora. Mas o mais doloroso foi que ela suportou o ressentimento silencioso da própria filha. Minha mãe, embora soubesse da verdade, concordou com o plano. Era mais fácil para ela viver com raiva da mãe do que com a memória do homem que a feriu. E assim,
A mentira se tornou a história oficial da nossa família. A frieza de minha avó, o distanciamento, o olhar duro, tudo era parte da personagem que ela criou. Era uma armadura para esconder seu coração partido pela venda de sua terra, pela dor de sua filha e pelo segredo que a consumia. Ela me tratava com rispidez para reforçar a imagem de vilã, para que eu nunca duvidasse da história, para que meu ódio por ela me protegesse da verdade sobre meu pai. Ela sacrificou não apenas seu dinheiro, mas sua reputação, seu conforto e, o mais cruel de tudo, o amor de sua neta. Tudo para me proteger. Eu fiquei ali, na cozinha de uma tia que eu mal conhecia, enquanto o mundo que eu construí em 30 anos desmoronava ao meu redor. Cada memória que eu tinha da minha avó foi reescrita sob uma nova luz, uma luz ofuscante de sacrifício. O olhar frio era dor. O silêncio era proteção. A crítica era um desvio. A mulher que eu expulsei do meu casamento não era a causa do meu sofrimento. Ela era a arquiteta da minha salvação. A culpa me atingiu com a força de uma onda gigante, me afogando. Cada palavra cruel que eu disse a ela, cada olhar de desprezo, cada acusação, tudo voltou para me assombrar. O ato na igreja que eu vi como o clímax da minha justiça, agora se revelava como o que realmente era. Um ato de ignorância bárbara, uma profanação contra uma santa. Eu chorei. Chorei como nunca havia chorado na vida. Um choro de dor, de vergonha, de uma gratidão tão imensa que doía fisicamente. Chorei pela menina que cresceu odiando sua heroína. Chorei pela mulher que, no dia mais feliz de sua vida, cometeu a maior injustiça de todas. Tia Benedita apenas me abraçou, deixando que eu pusesse para fora a dor de uma vida inteira de engano. A viagem de volta foi um borrão. As lágrimas secaram, mas a dor em meu peito só aumentava. Eu dirigia no piloto automático, a mente girando, revivendo a conversa com tia Benedita, repassando cada detalhe da revelação. Como eu pude ser tão cega? Como eu pude construir tanto ódio sobre uma fundação de mentiras? As respostas eram dolorosamente simples. Porque era mais fácil. Era mais fácil ter um vilão para culpar por todas as minhas carências do que aceitar a complexidade trágica da vida. Era mais fácil odiar minha avó do que questionar a história que me contaram. Ao chegar em casa, passei direto pelo meu apartamento. Fui para a casa da minha mãe. Ela estava me esperando como se soubesse que eu voltaria com a verdade. Seus olhos estavam vermelhos e inchados. Não precisamos dizer nada. Eu apenas a abracei e nós duas choramos juntas. Ela pediu perdão por ter mentido. Eu pedi perdão por ter sido tão cruel. E em meio às lágrimas, ela me contou. Contou que depois de perder tudo, Lourdes viveu de pequenos trabalhos, sempre com dignidade, mas sem nunca conseguir se reerguer. E que agora, com a saúde frágil, vivia em uma casa de repouso simples, na periferia da cidade, paga com a modesta aposentadoria que recebia. Não esperei o dia amanhecer. Peguei o endereço com minha mãe e dirigi até lá. A casa de repouso era um lugar limpo, mas triste. Tinha o cheiro de desinfetante e solidão. Uma enfermeira me indicou onde minha avó estava. Em uma varanda nos fundos, que dava para um pequeno jardim mal cuidado. Eu caminhei até lá com o coração martelando na garganta, cada passo ecoando minha culpa. E então, eu a vi. Sentada em uma cadeira de balanço de vime, enrolada no mesmo xale escuro que usava na igreja. Ela olhava para o nada, o corpo encolhido, parecendo incrivelmente menor e mais frágil do que na minha memória. A mulher que eu via como uma fortaleza de maldade era apenas uma senhora idosa, cansada, que carregou o peso do mundo nos ombros para que eu não precisasse. O monstro que eu criei na minha cabeça não existia. Só existia Lourdes, a minha avó, a mulher que me salvou antes mesmo de eu nascer. A mulher que eu humilhei publicamente. A vergonha me queimou por dentro,
quase me fazendo recuar. Mas eu devia a ela a verdade, devia a ela meu arrependimento. Aproximei-me lentamente com medo de assustá-la. O barulho dos meus passos no cimento a fez virar a cabeça. Seus olhos encontraram os meus, e neles não havia raiva nem surpresa. Apenas aquele mesmo cansaço profundo. Aquele olhar que eu confundi com arrogância na igreja. Agora eu entendia. Era o olhar de quem já tinha visto e sofrido de tudo, e não esperava mais nada da vida. Eu não consegui falar. As palavras não saíam. A única coisa que consegui fazer foi cair de joelhos na sua frente. Agarrei suas mãos, e a pele delas era fina como papel. As veias saltadas contando a história de uma vida de trabalho e sacrifício. E então, eu chorei. Deixei que os soluços me rasgassem, que a dor da minha culpa se derramasse ali, a seus pés. Me perdoa. Eu consegui sussurrar, a voz quebrada. Vó, me perdoa. Eu não sabia. Por favor, me perdoa. Eu esperava um grito, uma recusa, um gesto de repulsa. Mas nada disso veio. Senti sua mão trêmula deixar a minha e tocar meu cabelo. Um afago. Leve, quase imperceptível. Levantei o rosto, os olhos turvos de lágrimas. Ela me olhava, e pela primeira vez na minha vida, eu vi. Por trás da armadura, por trás da dor, por trás de 30 anos de mentiras, eu vi o amor. Um amor tão profundo e tão sacrificado que eu mal podia suportar. Ela não disse nada. Não precisava. Aquele gesto, aquele olhar, diziam tudo. O perdão não apaga o passado, mas ilumina o futuro. Agora eu pergunto a vocês: o que vocês fariam no meu lugar? É possível perdoar a si mesmo por um erro tão monumental? Deixe sua opinião nos comentários. Eu vou adorar ler o que vocês pensam. E se histórias como essa tocam o seu coração, inscreva-se no canal para mais relatos de vida.